Muito bem, senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do João 1 Podcast. Esse podcastzinho de meu Deus, que nós falamos sobre espiritualidade, mas não qualquer espiritualidade, né? Espiritualidade segundo Jesus, segundo revelado no Cristo de Deus. E nós estamos aqui para falar sobre um assuntinho que eu separei aqui. No Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 10, no verso 38, que é aquela história bastante conhecida, que é a história de Marta e Maria quando Jesus entra na casa de Marta. E desculpa aí ter sumido, eu realmente estou sem tempo nenhum para fazer qualquer tipo de coisa. Nem em casa eu tenho dormido, eu tenho 12, sabe o Julius, do Todo Mundo Deu Cris, que tem 12 empregos, o cara dorme 3 horas e levanta para trabalhar em outro lugar? É a minha vida agora. Então, realmente, eu estou sem tempo para fazer nada, para ler, para estudar, Então, mas eu vou me esforçar bastante para que aos domingos eu possa gravar os episódios. Então, se você se interessa por esse assunto, se você quer saber mais, se você quer ficar aqui com a gente, você é mais do que bem-vindo. Eu vou ler aqui um texto para nós embasarmos aqui esse episódio. Lucas 10, 38, que diz assim o texto. Jesus e seus discípulos seguiam seu caminho e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e disse: "Será que o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar." Aí o Senhor respondeu e disse: "Marta, Marta, você está ocupada e atrapalhada com tantas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu o melhor, ou a melhor parte em outras versões, e isto ninguém vai tomar dela." Então esse texto aqui, ele fala sobre o episódio que Jesus entra na casa de Marta. Marta convida Jesus para dentro da sua casa. E Jesus, como de praxe, em todo o ambiente que Jesus está, ele responde perguntas, ele ensina, ele orienta, ele conversa, ele responde questões, tira dúvidas. E aqui é mais um episódio que Jesus está ensinando, falando, orientando, esclarecendo, tirando dúvidas, elucidando. Jesus era um grande mestre, um grande professor. E para ele era mais do que natural ensinar, mais do que natural falar sobre as coisas da vida, contar parábolas, ensinar o povo através de exemplos do cotidiano. Então, se você vê a história de Jesus, a linearidade da história de Jesus, você vai ver que sempre ele está a ensinar, a orientar, a pregar. E Jesus, aqui nesse episódio, Jesus está sentado na casa de Marta, por um convite que Marta fez para Jesus. E Maria, que é irmã de Marta, que mora lá também, Maria se assentou aos pés de Jesus. E isso é uma expressão, se assentar aos pés, é uma expressão metafórica que é quando a pessoa se coloca em uma posição de aprendiz. Por exemplo, quando você vai ler que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, não é que Paulo estava agarrado no pé de Gamaliel aprendendo com ele, não, é que tudo que Gamaliel falava e ensinava, Paulo estava atento, estava com a sua atenção direcionada para aquele aprendizado, estava disposto a aprender, disposto a seguir aquelas orientações, estava aberto ao ensino, aberto ao aprendizado, estava com os ouvidos atentos, com os olhos fitos àquilo que estava acontecendo. Então essa expressão que Maria estava aos pés de Jesus significa e simboliza que Maria estava ali, atenta, sendo ensinada, sendo orientada, absorvendo aquele conhecimento, absorvendo aquilo que Jesus estava passando naquele momento. Sendo que, em contraponto a isso, a sua irmã Marta, assim como uma boa dona de casa,
Marta estava cuidando dos afazeres da casa, lavando louça, sei lá, cozinhando frango, não sei o que Marta estava fazendo. Só sei que Marta, ela estava com esses pequenos serviços que estavam ocupando o tempo dela, que estava fazendo com que ela ficasse ocupada com os afazeres da casa, sendo que é meio um paradoxo, vamos dizer assim, que é Marta, assim como todo grande anfitrião, uma pessoa hospitaleira, ela quer receber a pessoa da melhor forma dentro da sua casa. Então a pessoa começa a arrumar as coisas, começa a cozinhar alguma coisa para a pessoa comer, sendo que ali naquele momento, sendo Jesus quem era, não era oportuno Marta se ocupar com todas aquelas coisas. Porque quem tem a oportunidade de receber Jesus na sua casa, quem tem a oportunidade de receber o Deus encarnado, porque vamos parar para pensar, cara, quem está entrando na minha casa é Deus está aqui, encarnado em Cristo, sabe? Jesus, ele é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus na terra, ele é, como diz Paulo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele habita todos os tesouros da sabedoria. Imagine Deus entrando na sua casa, sei lá, bebendo água, sentando, conversando com você. Cara, isso é absurdo. Então, quem teve essa oportunidade? Poucas pessoas teve essa oportunidade. Então, Marta estava tendo a oportunidade de receber Deus encarnado na sua casa. Então, em vez de ela aproveitar aquela oportunidade, aproveitar essa honra de receber Deus na sua casa, ela estava ocupada com as coisas da vida, com as coisas da casa, de arrumar, de causar uma boa impressão, de não sei. Só sei que ela não estava assim como Maria aos pés de Jesus, ouvindo ele falar, ouvindo ele pregar, ouvindo as riquezas e as preciosidades que saem da boca de Jesus. Então ela começa a sentir um incômodo e vai falar com Jesus. Em vez de ela falar já que ela estava incomodada com Maria, em vez de falar com a Maria, não, ela chega até Jesus. Porque mulher é assim, né? Vamos falar de mulher. Começou o Redcast. Não, vamos falar que mulher é o seguinte: se mulher estiver na TPM, meu filho, sai pra lá, sobra até pra Jesus, se mulher estiver irritada. Mas em vez de ela falar com Maria, repreender Maria, se ela se sentiu incomodada, não, ela vai até Jesus e fala: o senhor não está se incomodando com isso não? Como é que eu estou fazendo aqui o serviço, Maria está aí fazendo nada, só te ouvindo falar, imagine. E o senhor não se incomoda com isso? Manda ela vir me ajudar aqui, pô. E Jesus: Marta, você está ocupado e atrapalhado com tantas coisas, mas pouco é necessário. Aí ele vira para Maria. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a parte boa. E não será tirado dela. Porque não existe nada melhor no mundo do que estar aos pés de Jesus. Não existe nada. Nenhum prazer é tão maior do que estar aos pés de Jesus. É estar sentado e ouvindo Jesus falar. Nada é melhor do que isso. Sendo que para você ouvir Jesus falar, e para nós ouvirmos Jesus falar, nós temos que estar com o nosso coração voltado para o presente, voltado para o dia chamado hoje, e se colocar como um aprendiz da vida, se colocar como um aluno, se colocar como um discípulo e ouvir o que ele tem para dizer com a gente. Porque se a gente se ficar assim como Marta, ocupado com as coisas da vida, com as coisas da casa, com aquilo que nos abarca, tanto nas questões do cotidiano, quanto nas coisas que nos aflige psicologicamente, quando nós dedicamos todo o nosso tempo e todo o nosso esforço e toda a nossa mente, toda a nossa energia para as coisas que não são estar aos pés de Jesus, isso vai gerar em nós conflito, isso vai gerar em nós tristeza,
isso vai gerar em nós falta de sentido, isso vai gerar em qualquer ser humano, seja brasileiro, seja europeu, seja qualquer. Isso vai gerar em nós um vazio de propósito. Então, o melhor investimento que nós podemos fazer é estar aos pés de Jesus. E é interessante que tem um indiano, que ele foi um cristão do século XX, chamado Sundar Singh, que ele fazia parte de uma seita indiana, depois ele se converteu a Cristo, depois ele sofreu a tentativa de assassinato pela sua família, teve que se esconder, fugir. E o lance dele era se enfiar no meio da floresta e falar com Jesus, pregar, por mais do que isso, ficar em silêncio, meditar, orar, ficar em jejum. O lance dele era ir para o meio da floresta e conversar com Deus, estar assim como Maria aos pés de Jesus. Tem um livro que uns falam que foi ele que escreveu, outros falam que é atribuído a ele, que se chama Aos Pés do Mestre, onde é um diálogo que ele tem com Jesus. E nesse livro ensina sobre verdade, sobre espiritualidade, sobre diversas questões, e uma das questões que ele aborda é a simplicidade. E ele vai dizer o seguinte sobre simplicidade. Resumindo aqui, que a simplicidade é a vestimenta que nós usamos para se encontrar com Deus. O que ele quer dizer com isso? Que para nós encontrarmos Deus, para nós ouvirmos o que Deus tem a dizer, para nós nos achegarmos aos pés de Jesus, a simplicidade é o melhor caminho. Ser simples. Porque a gente pensa que para se achegar a Jesus a gente precisa de grandes eventos, de grandes liturgias, de grandes sacrifícios, é como se fosse um sistema burocrático para ouvir Jesus, para se achegar até Jesus. Não. Jesus, ele está disponível, Deus está disponível, o Espírito Santo está disponível. Sendo que nós colocamos tantas coisas na frente, tanta burocracia, tanta religiosidade, tantas questões que não envolvem realmente a espiritualidade de Jesus, que parece que ouvir Jesus, estar do lado de Jesus, seguir Jesus é uma coisa complicada. Mas eu, lendo os evangelhos, eu entendo que não. Seguir Jesus, ouvir Jesus é coisa simples a se fazer. Só que o simples se torna complicado e o gato começou a miar. Fala comigo. Hã? Quê? Fala aí, pô. Tem um gato que ele tem problema mental. Aí o cachorro balançando o rabo, fazendo barulho. Faz barulho aí no podcast dos outros aí, pô. Hã? O que tu quer? Tá com fome? Tem comida lá no potinho. Ela viu? Entende português, o gato. Falei que tem comida no potinho e foi lá ver se tem mesmo. Então é isso, cara. Para nós chegarmos aos pés de Jesus, estarmos aos pés de Jesus, a simplicidade é a melhor coisa. A gente não precisa de grandes cultos, a gente não precisa de um tempo infinito. Não, qualquer hora é hora, qualquer minuto é minuto, qualquer oportunidade é oportuno. Então, eu achava, porque há um pedacinho da minha história. Eu já fui crente, daquele crente chato que, meu Deus do céu, eu não usava bermuda, eu usava só calça, eu dormia de calça, acordava de calça, eu vivia em vigília, em consagração, subindo monte, eu tinha até uma sandaliazinha de Jesus, que sabe aquela sandaliazinha de couro, de Jesusinho? E eu era muito religioso e eu entendia que, na minha cabeça, na época, que eu tinha que me sacrificar, que eu tinha que fazer todo esse esforço para me ter mais de Jesus, ter mais de Deus. E graças a Deus, conforme o tempo foi passando, fui entendendo que
a graça, ela é unilateral e ela me alcançou sem mérito meu, sem esforço, sem, como eu posso dizer, sem justiça própria, sem obras justificadoras. Não, aquilo que foi alcançado na cruz foi através de Jesus, pelo amor dele, pela graça dele, e eu não tenho, como posso dizer, nós não temos influência. Ele escolheu te amar, ele escolheu me amar, ele escolheu me salvar, veio dele, partiu dele e foi alcançado através dele, não por mérito meu ou alguma obra que eu tenha feito ou pelas minhas virtudes, que, meu Deus, não tenho nenhuma, mas isso foi alcançado somente através dele. E todo sacrifício foi feito. Então nenhum sacrifício partindo de mim possa fazer com que Deus se achegue a mim, porque ele já se achegou a mim através do sacrifício eterno do Cordeiro de Deus. Então eu entendi ao passar do tempo, e graças a Deus eu pude entender, e eu me coloquei aberto a esse entendimento, de que Jesus, ele está disponível. E basta nós e todos nós escolhermos a melhor parte, que é estar nos seus pés, aprendendo com ele, que é humilde, o seu fardo é leve. E é isso. Até o próximo episódio aí, pessoal. Valeu!